ensinar como fazer esse tipo de preenchimento no seu busto de costureira. Para que fazer esse preenchimento? A gente vai estar preenchendo o busto para que ele fique sob medida, para que ele tenha as medidas exatas da minha cliente, para que eu possa estar trabalhando a medida dela. Dessa forma eu vou diminuir o número de provas e vou ter uma modelagem mais adequada ao corpo dela. Com esse tipo de preenchimento, a gente pode estar trabalhando uma roupa feita na mulagem ou mesmo na modelagem plana para estar testando se o molde está bom ou não. Então, vamos ao vídeo com o passo a passo. Então, nós vamos preparar o manequim para estar fazendo uma mulagem. Mulagem é uma técnica em que você trabalha sobre o corpo da pessoa ou um manequim. Porém, fica meio inviável a gente comprar vários manequins. Então, o que eu vou mostrar é como você fazer um preenchimento no seu manequim para que você consiga realizar essa mulagem até mesmo sobre medida. Aqui eu tô com um busto de costureira normal. Eu já fiz a colocação do bojo aqui, prendi com alfinete para poder estar aumentando aqui o tamanho do seio. Mas eu ainda vou precisar aumentar mais. Esse meu busto, ele tem 84 centímetros de busto, 63 de cintura e 87 de quadril. E eu vou aumentar ele para que fique sob medida no tamanho que eu vou precisar. Que vai ser 100 de busto, 87 de cintura e 118 de quadril. Então vamos lá. A primeira etapa é fazer a colocação de um bojo. Você pode estar usando esse bojo inteiro ou aquele solto. Eu gosto muito desse inteiro, eu acho que facilita muito na hora de colocar. Mas ainda não me deu os 100 de busto que eu preciso, então eu vou fazer um preenchimento com espuma. Para fazer o preenchimento, nós vamos precisar de espuma de várias espessuras. Eu tenho a de 1 centímetro, eu tenho a de meio centímetro, eu tenho manta acrílica, então depende muito do tamanho que você vai precisar. Você coloca sempre do maior para o menor até chegar à medida que você quer. Aí corta tiras, vende a metro, é fácil de achar, é um material barato. Você corta tiras que seja suficiente para dar uma volta inteira em torno do busto de costureira. E aqui eu vou começar pelo busto. Eu gosto de começar aqui pelas costas, que facilita um pouco. Lembrando que esse tipo de busto, ele não entra alfinete assim, você tem que botar o alfinete de lado. E tem que ser bastante alfinete pro começo, para que segure mesmo. Outra coisa, o manequim, ele aqui vocês podem ver que ele tá solto, para poder eu mostrar a gravação. Mas quando você for fazer em casa, você deixa o seu manequim preso. Isso vai te dar uma estabilidade maior para fazer. E se você tiver alguém para ajudar, fica mais fácil. Mas dá para fazer sozinha também. Então agora eu já tô com o bojo e a primeira camada de espuma. Vamos conferir a medida. Tá me dando 90 centímetros de busto, eu preciso de 100, então eu ainda vou ter que colocar mais uma camada. Porém, se eu colocar mais uma camada dessa espuma de 1 centímetro mais grossa, vai passar do que eu quero. Então eu vou estar utilizando a de meio centímetro para fazer a segunda camada. E aqui com a segunda camada nós já chegamos a 94 centímetros. Eu ainda preciso de 5, então eu vou fazer uma segunda camada dessa espuma de meio. Com a segunda camada, 97 centímetros. Então eu vou fazer mais uma camada. Então agora eu consegui chegar aos 100 centímetros de busto. Então esse já é o tamanho. Vou partir para a cintura.
Antes de ir para a cintura, porém, algumas dúvidas que podem surgir quando você estiver fazendo. E se a pessoa tiver muito peito, ou tiver costas pequenas, ou tiver as costas largas e pouco peito? Essa forma de dar a volta inteira não vai servir. O que você vai fazer? Se a pessoa tem muito peito, você vai pegar metade do manequim para frente, lateral para frente, e vai preencher só essa parte com a medida do busto, como a gente faz sob medida mesmo. Geralmente a gente tira a medida para busto dessa forma, envolvendo o corpo. Se a pessoa tiver muito peito, a gente vai tirar só a metade e depois a metade das costas. E vai ser da mesma forma no manequim. Você vai colocar essa medida que você vai encontrar na frente para dar o tamanho de busto necessário. E depois você vai fazer o preenchimento nas costas para dar a medida que você achou nas costas. Se a pessoa tem as costas largas, vai ser mais nas costas. Se a pessoa tem mais peito, vai ser mais na frente. Agora, se a pessoa for praticamente proporcional, a mesma medida nas costas e na frente, aí você faz dessa forma, envolvendo o manequim. Então, vamos para a cintura agora. Vamos para a cintura, a gente já tem um pouquinho de espuma aqui, é só medir apertando para ter certeza do tamanho que vai ficar. Tá me dando 77 aqui. Eu preciso de 87, então nós vamos fazer o preenchimento. E para a cintura a gente vai fazer da mesma forma. Um pedaço de espuma que eu vou acomodar aqui embaixo. Ó, aonde tá aonde acaba a maior parte aqui da minha espuma. Eu vou acomodar aqui embaixo do busto. E vou colocar, dando a volta e ajustando bem. Ajustando sempre, apertando. Lembrando que quando você estiver fazendo, ele não vai estar solto como o meu, então você vai ter mais facilidade de trabalhar. Aqui eu cheguei a 79,5, eu preciso de 87, eu vou colocar mais uma camada da espuma de meio mais fina. Lembrando que a cada etapa de espuma que você acrescentar, você tem que medir para conferir a medida que você quer. Eu vou precisar de mais uma camada. E aqui eu já cheguei a 87, que é a medida que eu quero. Só para deixar claro um detalhe, a parte de cima do busto eu costumo usar uma espuma que caiba só nesse pedaço, que é para encher mesmo aqui o busto. Quando eu começo a preencher a cintura pro quadril, eu já uso essa espuma maior, que vem daqui e aqui, que é no mesmo instante que eu tô preenchendo a cintura, eu já começo a preencher o quadril. A não ser que a pessoa tenha mais cintura do que quadril, que é difícil de acontecer. Caso aconteça, aí eu uso uma espuma que vai encaixar só aqui, fininha. Mas geralmente, na maioria dos casos, você já começa a preencher porque a pessoa tem bem mais quadril do que cintura. Esse tipo de busto, ele termina justamente onde seria o quadril, né? Aqui, essa parte aqui seria a parte mais larga do quadril. Então é aqui que a gente vai ter que medir para preencher. E aqui eu já tenho 92 e eu preciso de 118, então vou ter que fazer um bom preenchimento ainda. Vou usar a espuma mais grossa, então é caso a caso, né? Se fosse pouco eu usaria a espuma mais fina, mas como ainda é muito eu vou usar a mais grossa, isso tem que estar avaliando. E aqui eu tenho que tomar cuidado para que essa espuma não venha encher aqui na cintura onde já está com a medida que eu preciso. Então eu vou botar ela mais abaixo para que não interfira.
Aqui ele deu essa sobrinha. Você pode estar cortando para ajustar ou simplesmente estar alfinetando, porque ainda vai vir uma outra camada que vai assentar. Lembrando que o fino eu uso tanto para complementar a medida quanto para ir eliminando esse degrau, essa diferença entre aqui e ali. Tem que ser uma coisa natural. Então eu vou usando, botando, apertando, que isso vai eliminar um pouco dessa diferença. Então agora eu cheguei na medida que eu necessitava, né? Então eu já tenho a medida de quadril, de cintura e de busto. Nós vamos finalizar. Para finalizar eu vou estar usando a atadura, material barato que compra em farmácia. Dá preferência para essas mais longas, porque tem umas menores. E nós vamos forrar ele todo de cima a baixo, sempre apertando bem para que fique bem justo, para que segure bem tudo que foi colocado aqui. E da mesma forma, eu venho pela parte de trás, alfineto aqui um pedaço antes de começar a enrolar. Agora seria muito importante ter alguém para ajudar, para que você consiga puxar bastante. Mas como eu disse antes, dá para fazer sozinha. Apoia no manequim e vai desenrolando. Então, a técnica para fazer o preenchimento é esse. É uma coisa que eu esqueci de falar, esse meu busto, ele é tamanho 40. Pelas medidas que eu tinha aqui, o ideal seria se eu trabalhasse com um busto mais próximo das medidas, que seria o 44. Porém, como eu disse no começo do vídeo, fica inviável você comprar todos os manequins de uma vez. Compre o que vai te atender melhor. Geralmente é o 40 e o 42, que é o que todo mundo compra inicial, para depois estar adquirindo os outros manequins. Então eu quis fazer com o manequim que eu tenho aqui, que é o 40, com essas medidas, que é para vocês poderem ver que você pode fazer. Mesmo que você não tenha um manequim de todos os tamanhos, você consegue adaptar qualquer medida ao manequim. É questão de paciência, porque é uma técnica demorada e tem que tomar cuidado. Os primeiros que você vai fazer provavelmente não vai ficar bom, você pode colocar mais espuma para um lado do que para o outro, até tá conseguindo fazer com que a espuma adere ao manequim, que esse tipo de manequim não pega o alfinete direito. Então a primeira camada é complicada, a segunda camada já vai sendo mais fácil e quando você enrola ele fica firme e vai dar uma grande diferença na sua modelagem, na sua mulagem. Eu tô lidando aqui com uma medida de uma mulher real, que trabalha, que tem filho, que tem a sua atividade do dia a dia. Ela não tem as medidas de uma tabela padrão, como a maioria das brasileiras. Ela tem muito quadril, a cintura fina, então ela precisa de uma roupa que vista bem, é difícil achar em loja, então a mulagem ela possibilita eu estar trabalhando em cima das medidas dessa pessoa para que fique um caimento perfeito. A mulagem é muito boa também para estar trabalhando com drapeados. Se for uma madrinha, uma noiva, isso facilita muito você ter um manequim com as medidas dela. Isso vai reduzir também o número de provas que você vai precisar fazer.
E a questão de você estar trabalhando, quando sua cliente vier medir, a roupa vai estar praticamente pronta e perfeito na medida dela, com o caimento, porque você vai poder estar testando toda hora no manequim. Não adianta você ter um busto 40, se você está modelando para uma pessoa 42 ou fora das medidas do busto. E no busto a roupa ficou linda e quando a pessoa for medir vai ter várias coisas para ajustar, para acertar. Com essa forma você já diminui muito esses problemas e facilita o dia a dia da costureira. Demora, é trabalhoso, mas vale a pena. São algumas horas que você investe para estar agilizando outros processos na parte da costura. Depois de todo o processo com ele já todo forrado com as ataduras, você pode estar finalizando com uma malha. Pode ser o mesmo tipo dessa que vem no busto, que é uma malha canelada, ou qualquer outro tipo de malha que você tenha. Você vai vestir o seu manequim, acertar as medidas, ou já a sua base, né? Você vai estar fazendo a base com a medida do seu cliente e está vestindo essa base no manequim para depois vir com o trabalho de modelagem ou mulagem, né, sob medida. É uma excelente técnica para trabalhar sob medida, é uma excelente técnica que ajuda na mulagem, é uma técnica mais econômica do que os manequins profissionais, né? Esse manequim ele é bem mais em conta do que aquele profissional, quebra um super galho, principalmente com esse tipo de técnica de preenchimento. E aí vai do que você pode estar investindo. Se você gostar e achar que é super válido, mais tarde você investe num manequim profissional com as medidas que você vai precisar, né? Se você ainda não tem esse busto, ou se você gostou da técnica, mas você quer uma coisa mais profissional, no próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer um manequim mais próximo do profissional. Não vai ser a mesma coisa de um manequim profissional, aquele caríssimo que todo mundo conhece, famoso, mas vai ser bem parecido e com uma excelente qualidade para você estar trabalhando. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei e no próximo vídeo a gente vai fazer o manequim profissional.